Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Alguns de vocês já me conhecem, né? Meu nome é Mila Carvalho, sou gerente comercial aqui na Line. E eu vim contar um pouco da experiência comercial de como eu fiz para faturar nos primeiros meses lá da minha licença em 2017. Eu vou contar essa história aqui porque é uma coisa que muita gente tem me perguntado ultimamente, principalmente porque houve um crescimento exponencial dos nossos números de licenciados, e muita gente quer lembrar, quer saber como é que eu fiz. E eu trabalhei de uma forma que eu coloquei dentro da metodologia passo a passo, para que vocês possam também entender como eu fiz a cada momento, como que eu fiz a cada trechinho e o que eu fazia de boas práticas, o que funcionava e dava muito certo, justamente para contribuir com vocês nessa jornada empreendedora, para que vocês tenham uma jornada empreendedora mais feliz e mais consistente. Falando um pouquinho sobre isso, eu gosto bastante dessa frase que fala sobre isso, né? Ou você se arrisca ou você se conforma. Na verdade, eu decidi me arriscar, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas foi importante eu me arriscar, eu entender. E se arriscar não quer dizer também tomar uma atitude louca, né? Tipo, vou fazer a coisa enlouquecidamente. Não, foi uma enlouquecida consciente, mas de fato foi um risco, né? E eu vou trabalhar um pouco com vocês como que vocês podem trabalhar isso também e entender que é possível, né? A Mila não tinha uma bola de cristal, nem uma estrela na testa, nem nada disso. Eu apenas segui a metodologia exatamente como ela é apresentada. Então, falando um pouquinho disso, a primeira coisa que eu fiz foi identificar qual era o meu estado atual no momento. E assim, gente, meu estado atual era o seguinte: eu trabalhava numa indústria de cosméticos, não tinha reserva financeira nenhuma, nenhuma mesmo, e eu não tinha acerto. Sempre trabalhei no esquema PJ, né? Então, eu não tinha um acerto que me garantisse uma reserva financeira e para começar. Então, eu sabia, né? Como diz o Clailton, tinha um tubarão no meu tanque que eu precisava rentabilizar. Então, meu estado atual era: eu precisava rentabilizar rapidamente para iniciar. Só que eu acreditava tanto naquilo, tanto, eu tinha tanta certeza, plena convicção que ia dar certo, que eu pedi demissão antes mesmo da palestra que eu fui fazer. Eu não tinha nem certeza se a palestra ia dar certo. Eu não sabia quantas pessoas tinham ido, embora eu tinha convidado bastante pessoas, mas eu mesmo assim eu peguei e fui lá e entendi. Mas eu sabia que dentro do meu estado atual e da minha necessidade, eu tinha um tanto que eu precisava faturar para sobreviver e me manter inicialmente, para que depois eu pudesse ir para os próximos passos, digamos assim. E aí, uma coisa que ajuda muito, né, que vocês podem trabalhar aí, opa, que vocês podem trabalhar com vocês, a maioria de vocês fizeram impulsão. Então, lá no Impulsão, a gente tem o seminário de marketing. Faça um, né? Pega lá o textinho da PUV, os 8 passos que tem lá, entendam com vocês, né? Quais são os diferenciais que vocês têm, como que está a concorrência na tua cidade, o que vocês garantem que seus concorrentes não garantem, o que vocês fazem melhor do que eles, como estava o setor há 5 anos atrás, como está o setor agora, o que a gente espera do setor. Isso é muito importante para dar clareza para vocês, para que vocês entendam quão diferentes nós somos no mercado. Né? Hoje não tem nenhuma empresa que trabalhe com os conteúdos que nós trabalhamos na qualidade, na quantidade que nós temos de soluções. Então, isso é muito importante vocês terem consciência. E é legal a gente trabalhar o seminário de marketing com a gente, porque aí vocês também percebem quantos diferenciais vocês têm frente ao mercado enquanto licenciado, né? Se vocês usam o nome da Line ou vocês usam o nome da marca própria de vocês, façam um seminário de marketing voltado para vocês. Não é porque a gente aprende a fazer, né, com os clientes da gente que a gente não faz com a gente. Pelo contrário, a gente precisa fazer muito, né? Até mais do que com os nossos clientes, justamente porque vocês vão ver muitas coisas e vai dar muita clareza para vocês de trabalhar os próximos passos dentro da empresa de vocês. E aí vocês podem trabalhar algo bem interessante, que é atenção, intenção, desejo, ação. Então, quando vocês forem fazer o convite para a palestra de vocês, ou um convite no WhatsApp, ou mandar alguma coisa, enfim, vocês sempre trabalham com os conceitos da atenção, interesse, né? Desejo e ação. Eu sempre falo intenção.
mas é interesse. Desejo e ação. É muito importante vocês trabalharem esses conceitos. Às vezes, alguns licenciados falam assim para mim: Mila, me ajuda a montar uma mensagem? Lógico que eu ajudo. Mas é muito importante vocês também montarem as mensagens, porque uma coisa que a gente tem é a nossa. Sabe o nosso DNA? Aquelas coisas que só a gente. Todo mundo que me conhece sabe que eu mando sempre o quê? Um girassol. Sempre nas minhas coisinhas tem um girassol quando eu mando uma mensagem. Então as pessoas sabem que se outra pessoa escrever, vai saber que não fui eu que escrevi. Porque a gente, na escrita, a gente também tem nossa identidade. Mas vocês podem manter a identidade de vocês seguindo a AIDA. Dá para fazer isso, isso funciona muito. Então pensem aí na AIDA e nas PUVs. Quais são as PUVs que vocês podem usar nas publicações de vocês? Quais são as PUVs que vocês podem trabalhar numa venda, num pitch de elevador? Pensa isso, porque quando vocês começam a estudar isso, isso começa a ficar mais natural ao ponto de quando a pessoa perguntar o que você faz, você já responde com uma PUV, né? Tipo, às vezes assim, porque isso vai estar muito inerente em você. Então, vale muito a pena trabalhar esses conceitos também com a gente. Então, trabalha aí a atenção, interesse, desejo, ação. Se você estivesse mandando uma mensagem ou se você estiver fazendo um convite para palestra, qual convite você faria? Eu tenho visto alguns convites de palestra muito, tipo, né? E a pessoa não chama atenção. Eu, como empresário, eu não iria, às vezes, assistir uma palestra com aquele nome. Vale a pena também a ressignificação de quando fazer uma mensagem, ou de quando fazer um tema de palestra, ou de quando fazer um convite para as pessoas. Se eu estivesse recebendo este convite, eu iria? É importante perguntar. Troca uma ideia com algum outro licenciado. Olha, o que tu acha que aqui ficou legal? Né? É legal vocês fazerem isso, porque isso também garante para vocês maior penetração e maior resultado positivo. E aí eu vou falar para vocês da técnica passeios, né? Como que a gente trabalha a técnica passeios dentro do impulsão, dentro da line licenciamento. Olha como que é, né? A gente fica com o nome na cabeça. Dentro da line. Como que a gente pode fazer a técnica passeios voltada para o nosso licenciamento no dia a dia? A primeira coisa é prospectar, né? É importante a prospecção. Ah, Mila, mas eu trabalho com marketing digital. É uma forma de prospecção também. Mas o marketing digital, ele precisa ser um ajudante. Ele não pode ser o único detentor dos leads de vocês. Eles não podem ser um único chamariz que vocês têm. Ele tem que ser um complemento, um ajudante de vocês. Né? Porque vamos supor que o Facebook dá um pau, acontece alguma coisa e fica aí uma semana sem anúncio. Vocês vão ficar uma semana sem prospecção, né? E uma coisa que mantém a consistência é a constância. Então, o que vai manter a consistência de vocês é a constância. Quais são as formas que a gente tem para prospectar hoje dentro da Line? A gente pode prospectar através das palestras, vou dividir aqui para vocês aqui. A gente pode prospectar através das palestras, a gente pode prospectar através do coquetel de negócios, a gente pode prospectar através do café de negócios, a gente pode prospectar pelo Guia Mais, a gente pode prospectar nas associações comerciais. Como a gente vai fazer a prospecção? Pela própria internet, a gente pode prospectar. Aqui tá, essa foto é a foto do primeiro evento que eu montei lá em Rio Preto, com essa quantidade de empresários. Foi bem interessante, foi gostoso de ver e relembrar, porque foi um momento bem especial para mim, assim, por vários motivos. Mas vale muito a pena vocês trabalharem a prospecção. Esse tipo de prospecção que é a offline, ela rende bons resultados, porque normalmente as pessoas já chegam aquecidas até nós. A gente, diferentemente da internet, que chega, por mais que ela venha aquecida e por mais que a gente faça um trabalho de aquecimento, que quem faça o trabalho da rede social trabalhe o envolvimento para que essa pessoa chegue aquecida para nós, ainda assim a gente vai ter que quebrar algumas barreiras com ela, né? Seja no mensagem de WhatsApp, enfim. Quando a pessoa foi num evento, ela já reconhece a gente como autoridade, então fica mais fácil. Outra coisa que é bem importante, se vocês forem trabalhar na prospecção online, né, é que realmente vocês estejam preparados para trabalhar online. Né? As pessoas normalmente que vêm pelo online, eles gostam de um atendimento também mais online, então a gente precisa também
adequar as nossas abordagens. E aí, como é que a gente trabalha agora a questão da abordagem, né? Falando da abordagem, a abordagem positiva. Por que que a abordagem positiva é muito importante? Falando um pouquinho da abordagem positiva, eu acho que todo mundo já foi comer em algum fast food, né? A coisa mais terrível, assim, ó, tinha um fast food lá em Rio Preto, que eu não vou falar o nome aqui, que vai que alguém conhece. Toda vez que a gente ia no shopping para comer, a atendente, cadê? A atendente estava assim, ó, encostada no balcão, como se não, tipo assim, o Armagedon estivesse chegando. Tipo, vai acabar o mundo mesmo? E tipo assim. Naquele tempo não tava zapeando nem stalkeando, não tinha ainda tanto igual tem hoje. Eu não sei que ela via tanto, mas tinha o Facebook, eu acho que era no Facebook. E o ombro aqui, né? Gente, a derrota. Eu, por mais que eu tinha vontade de comer naquele lugar, eu não tinha vontade mais. Eu ia para outro lugar porque eu já pensava que a comida ia vir com a energia daquela pessoa, sabe? Então, assim, a abordagem positiva envolve até a primeira mensagem que a gente manda para a pessoa. Ou envolve até a primeira frase que a gente diz para a pessoa. Uma das coisas que eu falo muito no processo de venda é que a nossa fala vende, nosso corpo vende. Não dá para sentar no cliente. Como tá, né? Às vezes o cliente, oi, tudo bem? Oi. Tamo indo. Imagina, positivo. Oi, tudo bem? Que ótimo que você veio. Alguma coisa assim. A gente tem que ser positiva. Essa abordagem positiva, ela é muito importante dentro do processo de venda. Depois a gente parte para a sondagem. E há quem ainda subestime o diagnóstico empresarial. A sondagem que a gente utiliza dentro do diagnóstico empresarial é muito importante. Ah, Mila, eu vou na visita, mas eu não faço diagnóstico, não. Ó, que eu escuto isso. Tá na nossa metodologia, mas tem muita gente que vai para visita e já chega no cliente querendo vender. Já vai lá pro fechamento. Não, é hora da sondagem, né? Entenda o que a pessoa quer, descubra, né? Eu descubro às vezes o nome da mãe, da filha. Se o cliente tem cliente que senta e fala, conta, ele não tem com quem contar, ele conta tudo, né? Esses dias eu estava falando com um cliente, ele contou coisas assim, e eu fiquei, fui anotando, porque aquilo me deu subsídios depois. É muito importante a gente trabalhar a sondagem. Eu vou dar um exemplo para vocês o porquê que uma sondagem é tão importante. Às vezes a gente vai no médico e chega no médico com uma dor na canela. Ah, doutor, tá me doendo muito a canela. Eu acho que eu torci o pé. Aí o doutor vai começar a fazer perguntas de sondagem para você. Ah, me conta um pouquinho, aconteceu alguma coisa, você caiu, você torceu. Se ele perceber que tem alguma coisa errada, ele vai continuar perguntando. Ao ponto, às vezes, de fazer até um exame mais específico para entender. Ao ponto de, às vezes, diagnosticar que o problema não está lá na canela, no tornozelo, o problema está num sapato que você usa, ou então no jeito do teu pé que você pisa. O problema, a canela é na verdade, atuador, entre aspas, mas ela não é de fato atuador. Ela é onde está refletindo a sua dor. Só que ele só descobre isso porque ele fez uma sondagem bem feita. E não fazer uma sondagem bem feita envolve diagnosticar errado. Então, meus amigos, não subestimem o poder do diagnóstico empresarial. Façam a sondagem com o diagnóstico empresarial. Tem o pessoal que já é mais experiente, já consegue fazer essa sondagem, às vezes não precisa utilizar o poder do diagnóstico, mas principalmente para quem está começando, usa o diagnóstico, ele impressiona as pessoas, porque ele dá um resultado lá, é igual você pegar um exame e falar, opa, né? O diagnóstico ele faz isso. Então, trabalhem a sondagem de fato. Depois que vocês descobriram, fizeram a sondagem, deixaram o cliente falar, deixa eu falar, gente, não tenha pressa. Vocês precisam ir para o show de apresentação, né? E o show de apresentação é um show de apresentação. E aí é onde vocês vão explicar de fato o que vocês fazem, né? Qual é o nosso trabalho? Qual que é a nossa missão? Pode contar a missão,
pode contar o que a gente vai trabalhar, as vantagens, características e benefícios do produto, como que ele vai resolver o problema, né? Fala tudo. O show de apresentação é muito importante. É nele que a gente de fato vende. E a sondagem é importante porque dentro do show de apresentação eu amarro os itens da sondagem na minha apresentação. É muito importante. E não façam a apresentação correndo, né? Façam uma apresentação consistente. Explique de fato tudo que vai curar. O médico não vai, quando vocês vão no médico, ele explica como funciona o tratamento, se for um tratamento mais moroso, como é o nosso caso, que a gente faz um tratamento mais moroso. Então, assim, como que funciona o tratamento, qual que é o passo a passo, o que esperar, quais são os efeitos colaterais, quantas vezes eu vou ter que tomar esse remédio por dia, quantas doses. É exatamente isso. O médico ele faz isso, não faz? Vocês vão ter que fazer um show de apresentação. Exatamente, colocar lá como que vai ser o processo, como é que vai curar a dor, quais benefícios ele vai ter. Trabalha a dor, porque vocês já sabem o que ele está trabalhando. Tem uma cliente que eu vendi um processo para ela, já tinha, gente, esgotado todos os meus argumentos. Pensa, já estava assim, já, ai, não vai dar certo. Mas eu lembrei que em algum momento ela falou assim, eu não tenho muito tempo com meu filho. Mas na hora eu não me atentei tanto, né? A gente vai aprendendo com o tempo também. E eu lembrei disso no momento final. Eu falei assim, olha, antes de eu ir embora, eu vou só deixar uma pergunta para você refletir. Qual foi a última vez que você tirou um sábado e domingo com seu filho, sem precisar olhar no celular e deu um tempo de verdade para ele, sem preocupar com os incêndios da tua empresa? Só pensa nisso. E eu fui levantar. Na hora que eu levantei, ela falou, não, senta. Quanto é mesmo? Aí ela voltou e eu voltei para a negociação. Então, é muito importante a gente também pegar os pontos da sondagem para trabalhar a apresentação, né? Então, faz muito sentido a gente trabalhar isso. O próximo passo é que eliminar objeções. De certa forma, o que eu fiz com a cliente naquela negociação foi eliminar uma objeção, embora não tenha sido proposital, mas com o tempo a gente vai fazendo isso tantas vezes que fica meio que natural. Quando a gente faz o show da apresentação, a gente, né, elimina objeções. A gente já vai, na verdade, tentar fechar, mas quase sempre entre o show de apresentação e a parte de fechamento tem alguma objeção. Não sei se eu consigo pagar. Não tenho tempo. Uma das coisas que as pessoas querem nesse momento, na verdade, é uma validação. Objeção, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um sinal de não quero você, é um sinal de compra. Algo eu não entendi, por isso preciso perguntar. Né? Então, as objeções são sinais de compra. Uma objeção só é de fato uma objeção quando o cliente já te respondeu 3 vezes. Se ele não te respondeu 3 vezes, ainda não é de fato uma objeção. Quer dizer que ele ainda não entendeu o valor daquilo para ele. Por exemplo, quando um cliente fala que ele não tem tempo, normalmente é porque isso não é uma prioridade para ele. Volte, né, e explique lá, volte para o show de apresentação e trabalhe essa objeção e vá para o fechamento de novo. Sempre faça essa ponte, né? Responda a dúvida do cliente, amarra o fechamento. Responda a dúvida do cliente, amarra para o fechamento. Não titubiem para fechar. Porque outro grave erro que a gente comete nas apresentações é que a gente fica no show de apresentação a vida toda. E nunca mais acaba. O cliente já está perguntando quanto é faz 5 dias. E a gente nunca mais acaba. O que acontece? Na hora que vai para o fechamento, o cliente já não quer mais fechar. Porque a gente já deixou ele mais em dúvida do que com a certeza, já passou o time. Faça o show de apresentação, explique bem as vantagens, características e benefícios e parta para o fechamento, porque provavelmente ele vai vir para a objeção de novo. E aí é onde a gente trabalha para eliminar as objeções. E aí, trabalhou. Se o cliente não tem objeção, você vai, né, iniciar o fechamento. Se ele tiver uma objeção, você volta para eliminar as objeções, mas inicie o fechamento. Não tenha medo de fechar, né? Umas dicas que eu posso dar em relação a fechamento que funcionam muito bem é você perguntar para o cliente se ele prefere à vista ou no cartão,
se ele prefere prazo ou se ele prefere preço, se ele prefere iniciar a sessão na segunda ou na quarta. Eu já termino, às vezes eu já inicio o fechamento, falo do preço e já mando a letra. Você prefere iniciar na terça ou na quarta-feira de manhã? Já dou assim. Se voltar para objeção, trabalho objeção e volto para a mesma pergunta. Você prefere de terça ou quarta de manhã? Ou prefere de terça de manhã ou quarta tarde? Por que a gente sempre faz perguntas fechadas, dando opções para o cliente? Isso a gente pode começar desde sempre, porque quando a gente trabalha dessa forma, dando opções para o cliente tem a sensação de que é ele que está na tomada de decisão, quando de fato é você que está na tomada de decisão. Mas a gente ensina o cliente a gente faz uma programação na mente dele, achando que é ele que está tomando uma decisão, mas não é ele, né? Fale o preço. O Danilo falou uma coisa que eu uso e ele também falou no grupo esses dias do Master, que é bem legal, é dê os preços quebrados. Isso é uma coisa que eu também faço. Então, por exemplo, 97.460. Eu não falo 97.460, eu vou lá, faço a conta de 97.460 dividido por 8, por 7, por 9, nunca por 10. Por quê? Porque se eu fizer em 10, ele vai fazer a conta de quanto é o valor total. E eu não quero que ele fixe o valor total. Eu não ancoro no valor total. Eu sempre ancoro no valor que eu quero que ele pague. Uma das coisas que funcionam bastante é você ancorar um valor maior para o valor total e no fechamento você ancorar parcelado. Isso funciona muito. Então, por exemplo, se você tiver lá na hora que você está fazendo o show de apresentação, a gente tem um modelinho de apresentação lá, não tem? Então, você está usando o modelinho lá da apresentação que a gente usa no Impulsão Empresarial. Então, na hora que tem lá o valor do preço, o que eu coloco? Eu ancoro. Um processo custaria quanto? Eu ancoro lá 240 mil. Mas para você começar na terça ou na quarta, fica 9 vezes 9.745,22. Sempre ancora 240, porque na mente dele vai estar ancorado 240, mais o valor de fechamento vai estar 9.400 e alguma coisa. Também funciona bastante, é uma forma de trabalhar gatilho. E a gente trabalha as ancoragens. Trabalhando, uma das coisas que deixa eu compartilhar com vocês. O que funcionava muito comigo nas visitas era fazer isso aqui, que vocês estão vendo. Toda vez que eu ia visitar uma cliente, eu sempre fazia uma postagem ao sair da cliente. Normalmente o cliente no impulsão empresarial, ele, por ser um valor mais alto, ele normalmente pede para pensar, né? E é até natural, às vezes, o cliente pedir para pensar. Por isso que é importante a gente sempre falar que tem só 2 horários, dá sempre 2 horários de opção, para ele realmente perceber que você é uma pessoa escassa e valiosa. Mas o que eu fazia? Logo ao sair da empresa, eu fazia uma postagem positiva, que nem aí da Thaís, ela se tornou minha cliente, a Thaís, a Modele, a gente fez inauguração interna, mas aí foi o dia que eu fiz a visita para ela. Então, o que eu fiz? Eu coloquei, hoje foi o dia de falar logo bem cedo com a querida Thaís Félix. Ter um treinador na empresa é importante? Assim como os atletas de alta performance, as empresas precisam também alcançar seus melhores resultados. Um treinador auxilia nessa jornada, fazendo com que desenvolva as melhores habilidades, auxiliando em traçar plano de ação para desenvolver ainda mais habilidades, e assim quem ganha são os 4 pilares da empresa, que são clientes internos, externos, fornecedores e financiadores. Isso sim é começar a semana com o pé direito. Aí eu coloquei ali embaixo, não dá para ver, hashtag Line Coaching, hashtag Impulsão Empresarial. E aí, o que acontece? Quando eu faço isso, eu gero um pequeno compromisso. Porque as pessoas dá a entender que ela tem um treinador na empresa dela e que ela está preocupada com os clientes internos, com os clientes externos, com o financiador. E eu marco ela e marco a empresa dela propositalmente. E o que eu faço aqui? Coloco a foto da empresa dela para vincular ainda mais. Vocês não têm noção de como isso é poderoso. Então, todos os clientes que eu visitei, eu fazia isso. Chegava em casa, montava. Tem que ser uma coisa, você não vai contar ali quais são as dores da empresa, as coisas que são confidenciais. Você vai falar de coisas boas. Então, por exemplo, hoje eu visitei a escola
E nessa escola, pude perceber o compromisso que eles têm com alunos. E agora, né, trabalhando com treinamentos, potencializará os resultados. Eu trabalho sempre já como se tivesse tudo certo. E isso funciona muito, porque gera um compromisso. A pessoa ainda não te falou não, você já estampou. Lógico que tem que ser de um jeito sutil, né? Sem perder a ternura. E isso funciona muito. E aí, qual que é um outro passo? Oferecer o follow-up. Lembra que eu falei para vocês, normalmente no impulsão, as pessoas elas dificilmente vão fechar um contrato de 100 mil, 200 mil na hora. Até às vezes do Mindset Leader, as pessoas, por mais que seja um valor menor, eu vou pensar é uma tortura, né? O que eu faço? Ofereço follow-up. Como? Eu digo quando eu vou retornar, eu digo quantas vagas eu tenho. Se você fez uma boa visita, se você de fato fez um show de apresentação, essa pessoa ela vai te responder. Ela fica com vergonha de não te responder no dia e na hora marcada. Olha, eu vou reservar uma coisa que dava bem certo comigo. É assim, olha, eu tenho 2 horários. Eu já vou deixar um reservado para você aqui. Olha, eu já vou reservar. Abria a minha agenda no notebook e já mostrava que estava agendado. Agenda toda preenchida. Trabalhem a agenda de vocês, todas o que vocês vão fazer lá. Colocava lá o nome dela, ó, já vou deixar aqui o horário reservado para não correr o risco de eu te ligar e você às vezes não conseguir um horário comigo. Funciona demais trabalhar o follow-up, né? O retorno. E ainda assim, gente, mesmo que vocês façam tudo certo, mesmo que vocês trabalhem, pode ocorrer às vezes de o fechamento não acontecer. Aí tem uma outra dica para passar para vocês. Falando um pouquinho de alguns resultados, aqui foi lá na passo a passo, os treinamentos. Olha aqui outra coisa que eu fazia, ó. Tá vendo aqui? Começou o processo, fotinha linda. Olha o diário de bordo antigo ainda, gente, olha só. Tirava foto com as pessoas, gerava a prova social. A prova social é muito importante, né? A Letícia, que tá aí, ela é dona de uma empresa aqui de e-commerce. Ela trabalha com maquiagem e-commerce e ela teve um salto grandioso fazendo o processo. É muito legal trabalhar isso. Aqui, ó, sempre trabalhem em provas sociais. Sempre trabalhem as provas sociais. Aqui é a reinauguração interna da Rita, foi. Aqui foi na Redentora Cabeleireiros. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, gente, eu postei, tá nas minhas redes sociais. Todas com coisas escritas, todas com mensagens bonitas, todas falando o que estava fazendo de bom, porque isso gera mais prova social, e gerando mais prova social, as pessoas chamam vocês para contratar. Elas começam a falar: opa, essa pessoa de fato não tem horário. Aqui eu gravei um treinamento para a empresa que eu trabalhava. Aqui, ó, a Thaís, lembra da Thaís? Que eu fiz lá? Tá aí, ó. Ela comemorando os 2 anos da Thaís Félix Estética Avançada, ela fez uma declaração. Tem a foto do Canvas aqui, ó, dela. Olha o Canvas dela, gente, cheinho. Quando vocês forem trabalhar no cliente, façam com esmero se vocês forem postar o Canvas. Não posta o Canvas com 2, 3 papel, né? Realmente faça o Canvas para postar e mostrar, gerar autoridade. Aí é na renovação interna e já é na Modelo. E aí, ó, tá vendo aqui? Cliente mandou mensaginha? Tá na internet, tá postado, tá? Tem que postar lá. Ó, tudo prova social, gente. Foi num cliente, prova social. Foi num cliente, prova social. Trabalhem as provas sociais para que vocês possam seguir com o relacionamento. Se vocês fizeram tudo certinho, fez o follow-up, fez toda a técnica, tudo que estava para fazer foi feito e ainda assim o cliente não fechou, siga com o relacionamento. Uma das coisas que eu vejo acontecer demais é que se captura os leads para a época do Mindset Leader, por exemplo. Vou montar uma turma de Mindset Leader. Eu capturo esses leads para essa turma de Mindset Leader, trabalho, até montar a turma. Montou a turma, fica 3 meses sem falar com esse povo de novo. Aí eu só falo com ele de novo quando? Na próxima turma. Trabalho, fica 3 meses. Então, assim, gera barrigada no relacionamento e a pessoa percebe que você só fala com ela quando você quer vender alguma coisa. Isso é a pior coisa que tem para um relacionamento comercial. As pessoas precisam sentir que, de fato, vocês não estão ali só para vender algo para elas.
Vocês de fato estão ali preocupadas com elas como pessoas, como empreendedoras. Vocês se preocupam com a empresa delas. Como vocês fizeram... Opa, acho que eu mexi aqui. Como vocês fizeram lá a sondagem bem feita, vocês vão ter subsídios para seguir o relacionamento com esse cliente. Dados os momentos, a gente vai mandar os conteúdos que a gente tem aqui, sempre com uma mensagem personalizada, sempre usando o nome da pessoa, né? Sempre com o jeito seu de escrever e o link da postagem abaixo. E manda lá, depois me conta o que você mais gostou. Por que você vai perguntar para a pessoa, vai falar para a pessoa te falar o que ela mais gostou? Porque isso gera inconscientemente uma necessidade de resposta. Isso é o gatilho da reciprocidade. Você dá algo, tá pedindo algo em troca, a pessoa tende a responder para você. E aí você consegue manter esses relacionamentos aquecidos. É importante seguir o relacionamento. Se vocês visitarem um cliente que estava à beira da falência, daqui 2 meses ele vai estar ainda mais à beira da falência. Se você seguir o relacionamento com ele, você vai poder chegar numa hora e falar para ele, querido meu amigo, até quando você vai aguentar? Faz 2 meses já que você está falando para mim que está nessa, nada mudou. Você vai aguentar mais quantos meses assim? Só que você consegue só fazer isso como seguir no relacionamento. Passa lá para tomar um café, passa lá para comer um lanche, passa lá para comprar uma pizza, passa lá para falar um oi. Tem uma palestra, passa para convidar. A gente vai conseguir passar em todo mundo sempre? Não, mas tá pertinho? Lembrei de você. Tenta descobrir aniversário para mandar parabéns. Seguir o relacionamento é tão importante quanto a venda. Já aconteceu, por exemplo, de eu vender contrato seguindo o relacionamento e a pessoa me indicar para outra pessoa. Porque ela achava que ela não precisava, mas ela viu que eu mantinha um relacionamento, ela me indicou para uma outra pessoa, essa outra pessoa comprou. Então, seguir o relacionamento é de fato bem importante, porque isso mostra para as pessoas que a gente está preocupada com elas além do cheque delas. Isso é importante. As pessoas precisam saber que a gente não vê elas apenas como um cliente, a gente vê elas e realmente se importa. A nossa missão envolve ajudar pessoas, né? E ajudar pessoas envolve a gente se interessar pessoalmente nelas. Então, quando a gente fala sobre o seguir relacionamento, isso é bem legal. Outra coisa que ajuda bastante é gamificar. O que eu falava para os meus clientes lá no show de apresentação? Eu já deixava claro para eles que se eles me indicassem outros clientes e essas pessoas fechassem, eles ganhavam uma parcela do processo deles. Tem gente que quase se mata aqui. Traz um monte de indicação. Isso é muito legal, porque você já pode pegar as indicações, às vezes, no próprio finalizou a visita. O cliente fechou, você já pode pegar as indicações. Se o cliente não fechou e ele dá como objeção o dinheiro, você pode usar a gamificação para fazer ele pagar o processo dele. Olha, faz o seguinte, então, me indica alguns amigos seus que você acredita que também precisam passar por esse processo, que eu vou entrar em contato com eles e eles fechando, você ganha uma parcela do seu. Isso ajuda bastante. Eu já tive clientes que praticamente pagaram o processo com indicação. E indica, viu, gente? As pessoas indicam, principalmente porque elas sabem que elas estão ganhando algo em troca. Então, trabalhar a gamificação é muito importante. E aí é o que eu falo, gente, são os conceitos que a gente aprendeu lá na Impulsão, né? Que a gente também trabalha com os clientes na estratégia de vendas, marketing e gamificação, que a gente também trabalha no prêmio, mas que às vezes a gente não trabalha dentro da licença. E a gente pode trabalhar dentro da licença gamificação. Dá para trabalhar também fazendo upsell, por exemplo, o fato de você já ter pago alguma coisa, você ganha um outro produto. Dá para trabalhar de várias formas a gamificação. E aí, gente, a gamificação foi tão importante que essa turma de Mindset Leader eu montei só com indicação, praticamente. Eu consegui montar essa turma em 1 semana e meia, mais ou menos, praticamente só com indicação. A única pessoa que não foi indicação aqui foi a Irene, que ela tá, como eu não vou conseguir mostrar ela para vocês aqui, mas foi só a Irene. O restante todos foram indicações de clientes que já faziam processo com a gente. Então foi bem legal trabalhar essa turma de Mindset Leader com indicação. E olha como a indicação é poderosa, não gastei quase nada na época. Para não ser mentirosa, eu gastei R$300 na época com essa turma, porque eu queria montar ela bem rápido. Era o projeto piloto ainda do Mindset Leader e foi a primeira turma que rodou no formato semanal. Então a gente tinha pressa para colocar essa turma no ar para rodar e para a gente fazer o projeto piloto. E ela rodou maravilhosamente bem no projeto semanal, tanto que hoje a gente praticamente faz 90% das turmas de Mindset Leader no semanal. Mas como que eu consegui montar essa turma? Trabalhando as indicações lá de trás.
E eu comecei a trabalhar em agosto, e essa turma eu montei em fevereiro. Então, olha, fui trabalhando. Essas pessoas, eu não tinha horário, porque eu não tinha ainda Mindset Leader, eu só trabalhava com impulsão. Minha agenda era bem lotada. Eu fui seguindo um relacionamento com essas pessoas, mesmo estando com a minha agenda lotada. Em alguns momentos, eu fazia palestra de conteúdo só para manter essas pessoas aquecidas comigo. Eu não podia nem vender porque eu não tinha horário. Mas eu mantinha essas pessoas aquecidas. Seguir o relacionamento faz muita diferença no processo de venda. E aí, quando a gente tem provas sociais como essa, é muito importante a gente trabalhar essas provas sociais. Um cliente te elogiou, você já pergunta: posso postar? Um cliente gravou uma mensagem para vocês, posso postar? As pessoas, elas começam a amar a gente do mesmo jeito que a gente ama elas. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma tratativa com os meus clientes de muito amor. Os meus coaches, eu falo, vão me aguentar o resto da vida, eu brinco com eles. Mas não me aguentar no resto da vida no sentido de ficar me contratando como coach, mas no sentido que são pessoas que eu quero continuar entendendo, quero continuar vendo as postagens. Eu vejo as postagens de todos os meus clientes, eu comento as postagens dos meus clientes, eu compartilho as postagens dos meus clientes. Eu não sei se vocês já viram, eu tenho uma hashtag quando a coach cuida da coach, né? Ou quando o coach cuida da coach. Então, por exemplo, meu cliente vende um lanche e eu vou lá, eu coloco a hashtag, porque é uma forma das pessoas saberem também. E eles se sentem muito lisonjeados, porque é como se eles, embora você comprou o produto deles, eles se sentem retribuindo o carinho que você tem com eles e com a empresa deles e com a família deles, porque acaba que a gente sabe de muita coisa. Então, é muito importante vocês trabalharem isso, vocês trabalharem as provas sociais, os depoimentos que vocês recebem. Alguns de vocês já trabalharam já fizeram pro bono para a parte prática. Gente, usa essas pessoas para dar depoimento, para dar indicação para vocês. Muitos de vocês fizeram pro bono sem cobrar. É hora de pedir a gratidão. Não tem vergonha nenhuma nisso de falar, indica para mim. Faz a primeira palestra, o evento da primeira palestra. No meu caso, como é que eu fiz? Eu peguei, fiz uma mensagem de WhatsApp, falei para os meus amigos que eu estava montando uma palestra e que eu precisava de ajuda, porque eu precisava ter 50 pessoas nessa palestra. Eu tinha me comprometido que ia ter 50 pessoas nessa palestra. Gente, eu disparei para gato, cachorro, papagaio. E pedi para os meus amigos, se vocês conhecerem pessoas empreendedoras, falam que é vocês que estão convidando elas. Para elas irem, fala que vocês indicaram essas pessoas para participarem. E aí deu muito certo. Então, usem a rede de vocês, né? Usem a rede de contatos de vocês. Usem as pessoas que vocês conhecem. Isso é muito importante. E usem as provas sociais, né? Aqui tá a Poli do Mindset Leader. Ela deu um depoimento lindo falando para as pessoas não subestimarem o poder do diário de bordo, né? E ela é uma advogada e ela teve muito resultado mesmo. Então, trabalhem essa parte. E isso, gente, é bem isso. Ou vocês se arriscam ou vocês se conformam. Não tem sucesso sem tirar, né, o TBC, sem tirar a bunda da cadeira. Não tem sucesso sem ter consistência. Não tem sucesso. Não adianta vocês só esperarem do digital. O digital ele é muito importante, mas ele não pode ser a única fonte. Tem que fazer visita sim. Tem que trabalhar a pré-venda sim. Tem que captar. Tem que agendar a visita. Tem que visitar. Tem que fazer uma visita bem feita. Grava a sua visita. Chega em casa, escuta a visita. Eu fiz isso muitas vezes. Escuta a visita que você fez. Vê o que você fez de certo. Vê o que você fez de errado. Percebe se você antecipou o fechamento. Se você atrasou o fechamento. Aonde você acertou no processo. Aonde você errou no processo. Faça o auto-coaching. Com isso, a cada vez vocês vão melhorando. No começo, de cada 10 visitas, eu fechava 3. De cada 10, eu fecho 8. Mas isso é treino. Não é porque eu... Nossa, é a top do comércio. Não, é treino. Tudo é treino, é método. Você tem uma metodologia, você treina, você começa a aprender qual que é o momento certo de fechar, qual que é o momento certo de falar com o cliente, qual que é o momento certo de seguir o relacionamento. Só que isso a gente faz fazendo. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Eu espero que vocês, né, entendam, né, tenham gostado aí dessa apresentação, de falar como que a técnica Passeios pode ajudar a gente nos fechamentos de contrato e no nosso dia a dia empresarial, né? Foi um imenso prazer estar com vocês. Vocês sabem que eu sempre estou à disposição pelas redes sociais e também pelo WhatsApp. Um forte abraço a todos. Espero vocês, né? Para quem vê agora vai ver, para quem vê na reprise talvez já vai ver depois, mas
A gente tem a convenção agora de novos licenciados, do dia 25 ao dia 29 de novembro, no Rio Campanário. Para quem é licenciado, tem condições especiais, né? São valores diferentes. As imersões são divisores de água. A gente vai ter um dia voltado só para o comercial. Vai ser muito bom estar aqui com vocês. De manhã até a noite eu falo que as imersões são, eu sou suspeita para dizer, né? São momentos muito, muito importantes, são onde a gente também se reenergiza, se encontra, sai muito mais motivado, né? Isso é muito importante. E a gente espera vocês também aqui. E qualquer dúvida a respeito dos processos de venda, pode chamar a nossa equipe, que nós sempre estaremos aqui. Um forte abraço a todos, um beijo e excelente dia aí para vocês, para quem estiver assistindo de dia e para quem estiver assistindo nas reprises. Um feliz momento depois da reprise. Um forte abraço. Tchau, tchau.